Olá, meus amigos, bom dia. Tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. Meus amigos, estamos aqui de volta para passarmos para vocês uma visão, como eu poderia dizer, uma visão pessoal sobre o amor. O que vem a ser amor, não é verdade? A gente fala que ama fulano, ama isso, ama aquilo, mas na verdade essa palavra amor, ela tem várias interpretações, se assim podemos dizer. Por exemplo, quando nós falamos, né, eu amo a natureza, é o mesmo que dissermos eu gosto da natureza. Quando falamos eu amo os animais, é o mesmo que dizer que gosta dos animais, né, que não maltrata animais, e por aí vai. Eu gosto de viver, é a mesma coisa, eu amo viver, né? Então, essa palavra amor, ela tem várias interpretações e vários significados, dependendo do contexto, né, da frase, que ela seja falada, pronunciada ou colocada. Mas o amor que eu quero falar para vocês aqui é o amor que Jesus tanto tentou de diversas formas passar para a gente, que é o amor incondicional. Então, eu quero diferenciar para vocês o que vem a ser esse amor que Jesus, né, nos indicou como sendo o caminho mais correto, mais certo, para conseguirmos avançar moralmente, ok? Porque nós vemos muitas pessoas trocando, né, 6 por meia dúzia. Pessoas que falam assim, eu amo fulano, eu amo fulano, por isso eu vou me casar com ele ou com ela, não é verdade? E quando a gente vê a história, na maioria das relações humanas, dos relacionamentos humanos, a gente vê confusões, brigas, discórdias, assassinatos até e crimes, né? Coisas mais absurdas que se pode ver ou falar, não é verdade? Mas a pessoa fala que ama. Isso não é amor, isso é posse, isso é desejo. Porque é impossível para nós, né, conseguirmos ter esse amor que Jesus nos sugeriu ter, nos indicou como sendo o melhor caminho, esse amor incondicional, se nós não combatermos, não tirarmos de dentro de nós, principalmente a vaidade, também o orgulho e o egoísmo. Ninguém consegue amar o outro incondicionalmente enquanto der a preferência, né, o egoísmo, aos seus desejos, às suas vontades, sobre o direito do outro. É o que nós muitas vezes fazemos. Ninguém conseguirá, né, também ter esse amor incondicional se a gente não tirar o orgulho da gente, que existe dentro da gente. Esse orgulho que nos faz pensar, porque queremos pensar, que somos melhores do que os outros, né? Se somos melhores, se pensamos assim, achamos ter mais direito do que os outros, porque somos melhores. Então jamais conseguiremos ter esse amor incondicional em determinado momento, né, que orgulho se sobreponha a esse sentimento do amor divino. Ninguém conseguirá ter esse amor incondicional se for extremamente vaidoso. A vaidade faz o ser pensar também que ele é o mais bonito, que ele é o diferente dos outros, que ele também é melhor do que os outros. Coisa que não é verdade, né? A gente, se nós parássemos para pensar sobre tudo isso, nós iríamos observar quantos enganos. Quantos enganos. O ser que pensa, desculpe,
nós, quando pensamos que temos o direito de perdoar ou não àquele que tenha nos ofendido, que tenha nos causado algum tipo de mal ou qualquer contratempo, achamos que temos esse direito? Não. Se nós ainda pensamos assim, e é verdade, a maioria pensa, é impossível que a gente tenha esse amor, né, incondicional dentro da gente. Aí chega a afirmar, eu amo muito minha esposa, por isso eu me casei. Eu amo muito meu marido, por isso eu me casei. Na verdade, isso não é amor. Né? São raros casos de amor verdadeiro. Por que são raros? Porque basta um dos cônjuges cometer qualquer erro mais grave para o casamento se desfazer. Ok? Então, esses casamentos, na atualidade, já de alguns séculos, não é de hoje, sempre foram de interesse. Na maioria das vezes é interesse de quê? São dois aspectos que são principais, que mais influencia para que um homem e a mulher se juntem. É dinheiro e sexo. É o prazer de transar, ou o prazer da grana. Quando um dos dois tem mais dinheiro, o outro acha que vai tirar proveito com esse matrimônio. Não é verdade? Vai tirar proveito financeiro. Então, não está movido essa união pelo amor sincero. Começa por aí, por interesse. Ou é do dinheiro, ou é de facilidade, ou é porque esse homem vai me sustentar, vai sustentar meus filhos, vai me proteger, vai me amparar. Não tem amor. Não tem amor. Basta essa vida dar prosseguimento para algum tempo na frente, por algum motivo ou outro. Quando esse casal estiver bem situado financeiramente, basta um errar, um erro pequeno que seja, em alguns casos, para que esse casamento, esse amor, acabou o amor. Se o homem trair a mulher, acabou o amor. Se a mulher trair o homem, acabou o amor. Então isso não é amor. Isso é posse, é desejo. Ok? Agora, existem sim casos que são amor sinceros. Não vamos também dizer que não existe amor incondicional no nosso planeta. Mas são tão raros, minha gente. A gente vai ver amor incondicional em pessoas que deram a própria vida em favor do próximo. Em pessoas que viveram uma vida toda ajudando seus semelhantes. Isso é amor incondicional. Por que incondicional? Ela ama os seus semelhantes por amar. Não ama fulano porque é seu filho, porque é seu marido, porque é seu pai, seu avô. Essa ideia, né? Eu amo muito meu pai e minha mãe. Basta um problema sério para esse amor acabar. Eu amo muito meu filho. Basta um problema sério para esse amor acabar. Aí a gente vai ver que não é amor. É a cultura, é a educação que recebemos. Temos que amar nosso pai e nossa mãe. Ninguém tem que amar ninguém. Você desenvolve isso dentro de você. Nós desenvolvemos isso gradativamente. Mas quanto tempo vai levar para cada um de nós chegarmos nesse ponto de amar incondicionalmente? Eu não sei. Vocês acham que Deus está preocupado com isso? Que um dos seus filhos... você tem 10 anos para desenvolver isso. Tem 100 anos, tem 1000 anos, tem 1 milhão de anos. Vocês acham que Deus está preocupado com isso? Se para Deus o tempo não existe, Ele não está nem aí para o tempo que você vai levar. Ok? Então não acredite que a gente vê tanta besteira na internet, mesmo no meio espírita. Eu sou espírita. As pessoas não compreendem, não querem compreender. Chegaram no espiritismo, como eu cheguei, mas não sabe, não fica questionando a sua mente, buscando. Não, lê uma coisa do espiritismo e acredita naquilo ali. E se esquecem também que existem muitos despertalhões usando a doutrina espírita para ganhar dinheiro. Então nós estamos vendo na atualidade muitos espíritas fanáticos, ou seja, ele é fanático porque ele acredita em tudo que ele lê de espiritismo. Ele não tem ainda a vontade de agir com discernimento, de analisar pela sua própria cabeça. Não, ele não quer analisar, ele está no meio espírita, ele é o médio tal, ele sabe o que está falando, ele trabalha mediunicamente, ele quando desencarnar vai para o nosso lar, vai para um ambiente maravilhoso. Isso não vai acontecer, minha gente, não vai acontecer. Não basta ser espírita,
não basta ser evangélico, não basta ser católico. Aliás, não basta ter religião nenhuma, se você não faz o bem para o seu semelhante incondicionalmente. Enquanto nós fizermos o bem para alguém, esperando receber do céu, quando muito nobre é receber do céu. Porque na maioria das vezes nós queremos que a pessoa para quem nós fizemos o bem nos seja grata. Ela tem que ser grata. Ajudei tanto, me pagou com a ingratidão. Só recebe pagamento com ingratidão aquele que fez algo com interesse de receber. Porque quando fazemos algo para alguém sem querermos receber nada em troca, não importa que essa pessoa nos devolva de alguma forma, né, em palavras, em gratidão, em gestos, de alguma forma, porque você fez, como Jesus nos aconselhou, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita. Mas nós estamos o tempo todo mostrando a mão esquerda o que a direita fez. E somos espíritas. Ok? Então a religião não salva ninguém, minha gente. Você pode ser se dizer ateu. Aliás, eu conheci muitos ateus maravilhosos que merecem o céu, com toda certeza. Porque os ateus, eles não compreendem, porque não estudam. É um erro? Tudo bem. Porque não estudam a doutrina espírita. Não é para que se torne espírita, não, mas entender o mecanismo da justiça de Deus. Não que Deus faça justiça, que Deus castigue, não, mas entender o processo da natureza do espírito. E é inevitável a nossa natureza, que Deus nos criou com sabedoria, nós mesmos nos cobramos dos nossos erros. Ponto. Quando você vai cobrar do seu erro, eu não sei. Eu não sei quando eu vou me cobrar do meu erro, mas esse dia chegará. É a consciência que está dentro de cada um de nós. Isso faz toda essa diferença social. A pessoa nasce aleijada, nasce doente, nasce pobre, rica, bonita, feia, por aí vai. Mas os ateus são os caras que se dizem ateus, são aqueles que se preocupam com o seu semelhante. É por isso que eles se dizem ateus, porque eles não conseguem entender a injustiça que ele vê no mundo. Os olhos deles não conseguem compreender. Para ele é injusto uma pessoa nascer miserável, pobre, aleijada, cega, ferrada, que pensam que foi Deus que fez nascer assim, ou que Deus deixou nascer assim. Porque não compreendem a natureza nossa, dele mesmo próprio. Mas eles têm um amor tão grande perante seus próximos que renegam Deus. Mas vocês acham que Deus está preocupado com isso? Ah, esses caras aí vão ser não sei o quê porque me renegam. Jamais. Vocês acham que Deus, se pudesse, se quisesse, né? Se pudesse não, poder ele pode. Vocês acham que ele iria querer julgar alguém? Ah, esse daqui vai para o paraíso, vai para o nosso lar, porque esse daqui é espírita. Ah, esse aqui vai para o nosso lar, vai para não sei o que, vai ficar no paraíso, porque esse daqui era um católico que frequentava a igreja todo dia, todo domingo, sei lá. Esse daqui vai porque esse daqui acredita. Vocês acham que Deus vai selecionar por causa disso? A religião, na verdade, é uma das maiores opressoras da condição de liberdade de pensar do espírito. Sim, porque nós estamos aqui, acabamos acreditando naquelas regras. Muitas vezes, regras que foram colocadas dentro das religiões com interesse, sim, pessoal, de manter aquele grupo com aquela ideia arcaica sem avançar. E outras vezes por ignorância. Esse é o verdadeiro papel das religiões, todas elas. Me desculpe, eu sou espírita, mas também tem coisas que a gente vê no espiritismo, nas obras mesmo, 5 bases de Kardec, que a gente vai encontrar muitas coisas que são contraditórias. Mas foi Deus que errou? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Foi o homem que errou? Também não. Quem foi que errou? Todos nós, espíritos. Os espíritos são pessoas que estão vivas, são seres humanos. Os espíritos são aqueles que já morreram, saíram do corpo, são espíritos. Mas todos somos espíritos, ou dentro do corpo ou fora dele. Ou no paraíso, ou no inferno, ou no umbral, onde quer que esteja, é espírito. Então nós, espíritos, criamos uma função de besteirada para tirar proveito próprio por ganância, mas nunca por amor. Vocês observem a história de Jesus. Quem da família dele o amou? Ele não recebeu amor nem dos irmãos, que o consideravam louco, queriam internar ele, não é isso? Botar no sanatório, dizendo que ele era louco com as ideias dele.
a mãe dele, Maria, quem pode analisar Maria? Dizer que ela pensava assim, um assado. Ela tinha uma família, ela não tinha Jesus Cristo como único filho, ela teve outros filhos. Como ela ia lidar com todo esse processo de irmão brigando contra irmão? Porque os irmãos de Jesus não acreditavam nele, conforme eu falei. Queriam interná-lo como louco, no sanatório, sei lá o quê. E ela, mãe desses filhos. Como seria? Pense vocês, a emoção, o sentimento dessa mãe. A dor que ela provavelmente sentia sem conseguir unir, né? Os interesses dos próprios filhos, quando Jesus não era compreendido pelos próprios irmãos. Ela poderia escolher um lado, a mãe escolhe lado, esse filho ou aquele, é difícil, né? Ela tem que escolher amparar a todos e conciliar a todos, para evitar menos traumas e menos desconfortos, menos brigas e por aí vai. Esse é o papel de uma boa mãe. Isso ela conseguiu fazer. No entanto, Jesus amou a todos. Vocês acham que Jesus não amava os irmãos dele? Claro que ele os amava, porque o amor de Jesus é incondicional, como eu falei. Mas os irmãos dele não o amavam. Vocês acham que nós amamos Jesus Cristo? Será? Eu não sei. Eu me questiono. Porque amar a Jesus Cristo, para mim, significa com todas as forças, com todas as minhas forças, fazer tudo aquilo que Jesus fez no sentido de viver o amor incondicional. Não é fazer milagre não, gente. Mas amar como Jesus nos ama. É impossível. Pelo menos atualmente para mim. Eu vou conseguir, um dia eu consigo. Um dia você conseguirá. Um dia todos nós conseguiremos. Mas nós não. Nós ainda não temos, no momento, essa condição. Agora, é claro que passaram pelo nosso planeta, Madre Teresa de Calcutá, né? Viveu uma vida em favor dos pobres e miseráveis. Mahatma Gandhi, foram 50 anos lutando para libertar a Índia da colonização inglesa, né? Quem mais? Chico Xavier, foi uma vida toda, desde muito jovem, se dedicando ao seu semelhante através da mediunidade que ele tinha, através dos livros que ele psicografou, todos os recursos financeiros da venda dos livros são, até hoje, revertidos para casas de caridade que fazem esse trabalho social, né, de assistência social. Nunca ficou com um centavo. Nasceu pobre e morreu pobre. Isso é amor incondicional. Não é verdade? Então nós confundimos muito. A maioria. A dona Isabel Salomão de Campos, ela também viveu uma vida toda trabalhando e curando pessoas que ela era uma médium de cura em Minas Gerais, Juiz de Fora, né? A irmã Dulce. Então, gente, para ser salvo, entre aspas, né? Para chegar do outro lado e ser muito bem recebido, independe de religião, mas sim o que depende é da nossa ação para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. O que você faz verdadeiramente para seu semelhante? Muitas das vezes, a gente fala, tem pessoas que têm um amigo, seja no trabalho, seja na rua, e não encontra amigos dentro do seu próprio lar. Confidencia as suas coisas mais íntimas para aquele amigo, que não é da família, mas não consegue confidenciar para o seu pai, sua mãe e seu irmão. Por que isso? Porque aquele da rua, provavelmente, aquele que é estranho à família, é uma alma gêmea, por
assim dizer, por afinidade. Não é alma gêmea, senão vão confundir. Que a gente fala aqui, as pessoas entendem de uma forma muitas vezes equivocada. Mas seja como for, é uma alma que tem a mesma afinidade, que tem o mesmo tipo de sentimento, de ajuda, de auxílio e de tudo, muito semelhante. Por isso, a gente vê nesses casos um amor sincero, sem interesse algum. Ok? Então a gente vê esse amor incondicional no nosso mundo muito raro. É muito raro. Quando a gente vê pai e mãe, né? Ah, eu amo meus filhos. Tá bom. Quantas vezes a gente assiste aí em casos que o filho acaba sendo levado para as drogas? Levado não, ele foi porque ele quis. Ele foi levado. Ele foi levado por ele mesmo, né? Enfim, expulsa seu filho de casa, não quer mais saber dele e fecha as portas para o filho. Isso é amor? Ah, mas eu não posso perdoar isso. Ué, não pode perdoar? Você dá limite para o teu perdão? Tu perdoa isso, mas não perdoa aquilo? E Jesus não falou, né, que nós seremos julgados da mesma forma que julgarmos o nosso semelhante? Se formos impiedosos, não será assim que também seremos tratados? Porque todos nós erramos, gente. Ah, mas isso eu não faço. Eu estou com 70 anos de idade. Quantas vezes eu ouvi isso falar? Ouvi alguém falar isso. Ah, isso aí eu não faço, por isso eu não perdoo. Bacana, né? Mas o que você faz? É menos condenável? Ah, isso aí, o que eu faço? Não tem muito problema. Ah, não tem muito problema, legal. Isso é o que você pensa e acredita, né? Que aquilo que você faz não tem muito problema. Mas aquilo que outro faz, é um problema terrível. O que é isso? É a vaidade, é o orgulho, é o egoísmo. Tudo junto nos leva a esse sentimento de acharmos que nossos erros são permissíveis, mas o do outro não é. O do outro é um pecado mortal. Algum tempo atrás, eu conversando com um amigo meu, e ele falava o seguinte, a gente estava conversando do assunto de violência, pereré, parará, e entrou nesse caso de assassinato, de etc e tal, e ele estava falando comigo, aliás, aconteceu isso comigo 2 vezes na minha vida. Com 2 pessoas eu conversei sobre isso, que entrou nesse assunto, e eu fiz com que a pessoa pensasse um pouco. E em determinado momento do nosso assunto, ele falou assim, todo estrupador tem que morrer, porque isso aí não tem perdão. Cara que estrupa, porque está errado, tem que morrer, tem que pagar com a vida mesmo, tá certo. Esse amigo tem um casal de filhos, uma menina e um menino. Quer dizer, menina já são homens, né? Todos os dois já estão até casados, o filho e a filha. Aí eu falei para ele, tu acha que... lógico, tu não acha? Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode perguntar. Eu falei, tá bom. Vamos supor que a tua filha tenha sido sequestrada. Aí o bandido te liga. Aí fala para você, você é pai de fulana? Você fala, eu sou. Eu sequestrei tua filha. Aí tu pergunta pro bandido lá, o que você quer? É dinheiro, é o quê? O bandido fala para você, não, eu quero te fazer uma pergunta e você me diga o que você quer que eu faça. O bandido pergunta ao pai da menina, quer dizer, esse meu colega, o que você quer que eu faça com a tua filha? Você quer que eu a estrupe? Vou estrupá-la agora e deixá-la viva? Ou você quer que eu a mate sem estrupar a sua filha? Ela é virgem? Eu vou matar ela. O que você prefere que eu faça com a tua filha? Aí esse meu amigo ficou, peraí, mas aí, não tem mais, eu te fiz uma pergunta simples. O cara te deu 2 opções, não tem mais opção. Outro, ele vai te devolver tua filha viva, estrupada, ou vai te devolver ela virgem e morta no caixão. Aí é fogo, aí é fogo. Então o que tem mais valor para você? A vida, né? Ou
o estupro em si. Sim, porque quando você fala que o estuprador tem que morrer, tu determinou. Tu já determinou, o estuprador tem que morrer, pagar com a vida. Mas no caso da tua filha, você prefere ela viva ou ela morta, virgem? Aí é fogo, eu prefiro ela viva. Então você dá mais valor, quer dizer, moralmente à vida, quando se trata dos seus, né? Quando se trata dos seus. Então, isso aí é muito fácil de você falar. Agora, se fosse teu filho que tivesse estuprado alguém, você ia matá-lo? Mas tu ia matá-lo? Não, mas aí as coisas mudam, né? Como é que pode um desejo de vingança mudar quando se trata que o erro foi cometido pelo seu próprio filho? Eu só dei um pequeno exemplo. Numa outra vez, o cara também, que, enfim, comentou sobre isso para mim, eu falei, cara, o crime maior é o quê? Que você pode existir na Terra. Qual o maior crime perante Deus? Qual a única coisa que Deus nos deu que ninguém pode dar? Né? Você não pode fazer o que Deus fez. É a vida. Se ele for o único que criou a vida, não existe dois, é só ele pode tirar. Mas ninguém. Ninguém tem esse direito. Nem poder. Deus não deu poder a ninguém a fazer isso. Nem o direito. E foi constatado já alguns anos atrás que nos Estados Unidos, antigamente, alguns anos atrás, a lei, que era pena de morte, era praticada em todos os estados para crimes mais absurdos, hediondos e por aí vai. A lei foi mudando. Então, nos Estados Unidos, alguns estados ainda têm essa lei da pena de morte. Mas a maioria dos estados norte-americanos aboliram essa lei. Tem a prisão perpétua, mas não tem a... Caramba, acabei de falar. Mas não tem a condenação de morte. E nesses estados que foram abolidos, né, a pena de morte, são os estados que têm o menor índice de criminalidade. E os estados que ainda têm essa lei, que é a pena de morte, são os estados que ainda têm o maior número de criminalidade. Quer dizer que os estados que aboliram essa lei, a população também diminuiu a sua violência. Por conta de quê? Então, os socialistas, esses caras que pensam bastante, entenderam que se você, a população, entende que o Estado, de certa forma, a ampara, que o Estado está se preocupando com a sua população, a população responde à mesma altura. Isso é intuitivo, praticamente intuitivo. Pô, se o Estado não vai me matar, eu também vou evitar matar os outros. É uma recíproca, é verdadeira. E os estados que ainda continuam com a pena de morte era para acabar, não é não? Que falam que a violência né, esse cara, não, violência se combate com violência. Infelizmente, alguns pensam assim. Porém, não é assim. A violência se combate com educação, cultura, saúde. Isso é a forma correta de combater a violência, não revidando. À mesma altura ou pior. Isso não combate a violência. Isso é paliativo. Né? É paliativo. Você resolve, mata um bandido, vem dois. Tu mata um chefe de família, um bandido, não importa. Ele tem mulher, tem filhos, muitas vezes. Mas esse bandido, ele tem 3 filhos. Os filhos com revolta vão se tornar aquilo que o pai era, porque o pai dele foi assassinado. É um círculo vicioso. Ok? Então, enquanto o homem quiser, o ser humano aqui na Terra, quiser as coisas imediatistas, vai se perder no caminho. Ok? As coisas boas são demoradas. Fazer o bem dá trabalho. O bem não se faz em 24 horas, em um segundo. Para fazer o bem, sempre dá muito mais trabalho que fazer o mal. Vou te dar um exemplo muito básico. A pessoa se machucou
um vizinho teu quebrou a perna, sei lá, quebrou o braço, e não tem transporte para levar para o médico. Aí te pede ajuda, você tem um veículo que possa transportá-lo, aí te pede ajuda, poxa cara, me leva ali no hospital que eu quebrei aqui a perna, o braço, eu sofri um acidente. Então você tem um segundo para fazer o mal ou o bem. Mas veja bem, o mal é imediato, você fala, não posso levar não, deu as costas para ele. Já fez o mal rapidinho, muito rápido. Agora vai fazer o bem. Fala, não, tudo bem, eu vou te levar. Você vai pegar teu carro, teu veículo, sei lá o quê. Vai levá-lo até o hospital. Já levou um tempo para isso. Dependendo da distância, né? E lá você vai aguardar para trazê-lo de volta para a sua casa. E ainda teve a despesa com gasolina e etc e tal. Tinha coisas que você tinha que resolver na tua vida, deixou de resolver para ajudar o cara. Vocês observam que o bem, ele é demorado. Dá trabalho. Você leva tempo para fazer o bem. O mal não, você dá um estalar de dedo, fala não e dá as costas. Não é verdade? E por isso, então, na maioria das vezes, nós nos recusamos a fazer o bem. Ok? Mas tem uma consequência às atitudes nossas, tanto o bem quanto o mal. O não tem uma consequência por você negar, recusar, mas o bem também tem uma consequência. Qual é a recompensa do bem e do mal? Não precisamos entrar muito em detalhes, né? O bem que você fez dispôs muito mais do que o mal que você fez. O teu bem foi enorme. Tu perdeu o teu tempo. Não é verdade? Dispôs de recursos financeiros. Então isso é meritório. Mas quando você fez isso ou faz isso, ninguém dá valor. Não é verdade? A própria pessoa a qual você socorreu, pode ser que no futuro ela nem lembre disso. Quando você precisar dela, ela dê as costas para você. Mas qual o problema? Ah, fulano foi ingrato. Não, não foi ingrato. Ele é o que ele é. E você, no momento que ela ajudou, foi o que você é. E pode continuar sendo o que você é. Ah, vou deixar de ajudar porque eu ajudei e me ferrei. Tá bom. Você quer ser igual a eles? Que só fazem as coisas por interesse? Quer mudar a tua boa atitude, tua boa experiência, teu prazer de ter feito bem? Continue com o teu prazer de ter feito bem. Já é a tua própria recompensa imediata que Deus te dá. Quando você faz sem interesse. Te dá a satisfação de ter sido útil. Eu já tive essa satisfação muitas vezes na minha vida. Graças a Deus. Tive. Também tive a insatisfação de falar não, quando eu deveria ter falado sim. Já falei para vocês, não sei se eu falei hoje, eu tenho 70 anos de idade. Então tudo que eu vivenciei até hoje é dia 19, né? Falei aqui a data, 19 de julho de 2025. As horas, para vocês saberem, são 9 horas da manhã, sábado. Aqui onde eu moro o tempo está meio nublado, faz um solzinho, tímido. É assim que estamos hoje aqui. E esse dia para hoje, para mim, esse dia é mais um dia que Deus está me dando, né? Assim, tipo, vive mais esse dia, que eu vou te dar esse dia, e faça o melhor possível. Eu estou tentando fazer através desse vídeo aqui. Então, eu já vivi muito. Estou vivendo por conta de uma necessidade que eu desconheço, que eu falo para vocês aqui, ok? Porque ninguém depende de mim, ninguém. Eu, hoje, atualmente, vivo sozinho, moro sozinho, ok? Eu estou passando isso para vocês entenderem um pouco, que Deus sempre tem para a gente um propósito bom. E esse aqui está sendo um propósito bom para mim, passar para vocês um pouquinho a minha visão pessoal do que é o amor que Jesus nos aconselhou a termos dentro da gente. Ninguém terá esse amor incondicional de uma hora para outra, mas há necessidade de darmos atenção a ele e começarmos a observar o que podemos, que caminho podemos começar
a ter. Você ama teu pai, tua mãe, teu filho, você pensa que ama o amor incondicional, mas não ama. Na maioria das vezes, não. Basta um contratempo, basta teu pai trair tua mãe ou vice-versa, pronto, acabou. Basta teu pai bater na tua mãe, acabou o amor. Acabou. Jesus fala muito claramente, Deus nunca amou o pecado. O que é o pecado? Os erros. Claro que não, mas ama o pecador. Mas ama aqueles que o cometem. Ora bolas. Há certos casos que você não consegue conviver com uma pessoa. Claro, uma pessoa difícil. Mas nem por isso você tem que odiá-la ou deixar de amá-la. Ah, não amo meu pai, minha mãe, porque ela fez isso e ele fez isso. É porque você nunca amou. Porque se você amasse mesmo, você perdoaria sim, de coração. Com toda certeza. Você estaria sempre à disposição daquela pessoa. Se você ama alguém, você fica à disposição. Tenta ser prestativo o máximo que pudesse ser. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Na maioria das famílias, o amor que existe é de parentela, o amor que existe é de interesse, o amor é de cultura. Ah, eu tenho que fazer pelo meu irmão porque ele é meu irmão. Eu tenho que fazer porque se eu não fizer, meu pai vai achar ruim, minha mãe vai achar ruim. Se eu não fizer pelo meu pai e minha mãe, meu irmão vai achar ruim. Você não está fazendo nada de coração, quando pensa assim. É pela educação que tu teve, é pela cultura, não por amor. Não é verdade? Ah, vou fazer isso pelo colega do trabalho, porque se eu não fizer, você não está fazendo por amor. E depois vai querer se enganar? Ah, eu te ajudei, meu pai. Eu te ajudei, minha mãe. Eu te ajudei, meu filho. Eu te ajudei, meu colega de trabalho. Eu te ajudei, meu amigo. Tudo por interesse. Então nós precisamos sim dar uma atenção a esse aspecto. Você está errado, eu estou errado. Quem está errado? Ninguém está errado. Quem está certo? Ninguém está certo. A tua verdade é tua. As coisas que você acredita são tuas. Por que são tuas? Porque a consequência dos seus atos serão suas. Atos bons, boas consequências. Atos desagradáveis, consequências desagradáveis. Está na natureza. Deus não criou nada para punir a gente, muito pelo contrário. É através da reencarnação que Deus nos dá, né, a oportunidade de reparação, a oportunidade de crescer, a oportunidade de reconhecer um pouquinho mais a cada vida o que somos e o que podemos. A reconhecer a nossa pequenez ainda e a nossa grandeza. Nós somos pequenos grandes. Como assim? Ou você é pequeno ou é grande? Não. Nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes fazemos uma bondade para alguém, acontece. Eu não sei quando, em que momento vai acontecer, já aconteceu na tua vida, mas acontece como aconteceu na minha vida. De fazer um bem para alguém, embora, passar anos depois, a pessoa mesmo chegar para mim e falar, poxa, muito obrigado aquela vez que fez isso por mim. E você nem lembra. Aí é que está a maravilha da coisa. No momento que você fez, tu ficou satisfeito, estava tudo bem, bacana. E depois, passa alguns anos depois, a pessoa vem te agradecer. Ok? E tantas outras. Fazemos um bem e guardamos aquele bem para a pessoa, achando que a pessoa vai lembrar. E chega lá no futuro, já aconteceu comigo. Posso falar para vocês, é verdade. De ter ajudado uma mãe a recuperar seu próprio filho, que não foi uma coisa muito comum, né, por assim dizer. Eu me expus muito, na época eu era adolescente. Bem, ela era mãe solteira, mas não tinha grana, era pobre. E o pai tinha grana. E a família do pai queria ficar com o filho. Estou contando para vocês, só para vocês terem uma ideia.
essa pessoa conhecia ela, e ela veio contar para mim. O filho dela era recém-nascido, não tinha nem 1 ano, tinha meses de vida. E ela veio falar comigo, nós somos até hoje amigos, embora o contato não exista mais. Mas enfim, e ela veio me contar que os pais tinham tomado o filho dela, porque ela não tinha condições de sustentar, porque ela vinha de uma família pobre e solteira, né? Quer dizer, não tinha trabalho. Eu nem lembro se ela era, acho que ela era já maior de idade, eu não lembro não. Isso aí também, na época eu nem pensei nisso, mas não importa. E ela estava chorando e veio me contar essa história, que os sogros tinham tomado o filho dela, que ela levava toda semana a criança para ficar lá com os avós, né? Paternos. E quando ela foi buscar, no domingo, que geralmente ela ia buscar a criança no domingo, os avós maternos falaram para ela que não ia devolver, por esse motivo que eu já falei para vocês. Que ela não tinha condições financeiras de sustentar a criança e que ela procurasse a justiça, porque era assim que ia ser dali para frente. Aí eu falei para ela, cara, vamos fazer o seguinte, vamos lá pegar teu filho agora. Ah, mas não sei o que, vai ter problema, não vai ter problema. Bem, enfim. Aí eu botei ela dentro do meu carro, na época eu tinha um carro, já tinha carro. Era solteiro, mas eu tinha um carro, que foi comprado com 2 anos juntando dinheiro. Não pense vocês que ter carro adolescente é fácil. Ah, porque eu sou filho de papai e mamãe, não sou. As coisas que eu conquistei foi com muito trabalho, muito trabalho. E não tenho nada hoje. Mas a questão não é essa. Mas enfim, só estou dando pitaco aqui para vocês. Ah, tinha carro na época? Eu falo, não, não é. Eu levei 2 anos juntando dinheiro para não comprar um carro não, para dar de entrada e financiar, tá? Hoje eu acho que está até mais fácil para comprar carro. Mas enfim, aí fomos lá, chegando lá na casa da sogra dela. Eu não sei se o ex-esposo dela ou se o pai do esposo, o sogro, né? Estava em casa, eu não sei. Sei que bate palma lá. Aí veio a mãe, a sogra dela, a ex-sogra, né? Nos atendeu. Aí eu falei, tudo bem? Ah, o que você quer? Eu não te conheço não, o que você quer? Eu falei, o negócio é o seguinte, tá vendo aquela menina ali? É minha prima. Então eu vim aqui buscar o filho dela. Aí a mulher, não, você não vai entrar aqui, não vai pegar não, porque ele é meu neto. Eu falei, olha só, eu nem te conheço. Eu falei, a senhora quer me conhecer? Então chama o seu marido, seu filho, quem quer que estiver aí na casa. Porque eu vou entrar e pegar o garoto agora. Aí a senhora vai me conhecer então. O que vai acontecer agora? A mulher, eu acho que estava sozinha em casa. Não acredito que o marido e o filho estivessem em casa. Né? Era uma casa grande, 2 andares, coisa e tal. Ah, que tu não vai. Aí segurei o portão e falei, olha só, eu vou contar até 3. Se a senhora não vir com a criança lá de dentro, eu vou entrar e vou pegar a criança na marra. E se o marido estiver aí dentro, seu filho, vai dar problema. Vai dar problema. Então eu estou pedindo à senhora que faça isso agora, para evitar problema maior. A senhora quer ficar com o filho dela? Entra com processo na justiça, alegando que ela não tem condições, mas o filho vai ficar com a mãe. Inclusive amamentar, e etc e tal, tem que ficar com a mãe. Então a senhora... Mas eu falei isso de uma forma grosseira, né? Não foi assim tão calmo, como vocês estão me ouvindo falar agora. Essa mulher ficou com esse medo, foi, pegou a criança e devolveu. Tá, toma isso aqui, a gente vai se ver na justiça. Tá bom, vamos nos ver na justiça. Mas não vai ficar... Aí peguei e dei a criança para essa minha... a mãe, né? Colega. Vamos embora para casa. Graças a Deus, aquilo resolveu. Né? Ela não permitia mais que a criança fosse para a casa do pai, fica com medo, né? E ela deve ter entrado na justiça, porque logo em seguida, depois disso tudo ter acontecido, eu me casei, fui morar em outro bairro, e o nosso contato e amizade ficou... E ela também com esse outro cara, se casou com esse outro cara, tem uns filhos com esse outro cara, então eu acho que ali ficou tudo bem resolvido, entendeu? Aí ela já com o marido,
o outro cara lá já ia respeitar, né? Se fosse tomar conta do filho. Eu sei que a criança jamais saiu da posse da mãe. Hoje não é criança, é um homem. E tem anos que eu não o vejo, ele está casado. A última vez que eu o vi, ele já estava com tinha 20 e poucos anos de idade. E não vou citar o nome dele aqui. Mas seja como for, depois que ele já estava grande, 20 cacetada anos de idade, pereré, parará. Um belo dia, eu fui na casa dela, nos encontramos na rua, por acaso. E ela falou, pô, vai lá em casa tomar um café, eu fui. Aí chegando lá, tomando café, conversando com ele e tal. Aí eu falei, cara, cadê teu filho? Falando de tal. Ah, tá aqui, chamou o filho dela. Eu falei, caraca, como é que tá grande, né, rapaz? Cresceu. Ainda bem, né? Falei com a mãe. Aquele problema que houve, graças a Deus, né? Não gerou mais problema nenhum. Tu conseguiu criar, ficar com teu filho até hoje. Aí ela vira pra mim e fala, que problema que teve? Aí eu falei, ah, você não lembra o problema que teve com a tua ex-sogra, não? Ela, eu não lembro não. O que houve? Eu falei, não, deixa pra lá, esquece. Uma coisa toda, deixa pra lá. Aí não toquei no assunto, que também não me interessava tocar no assunto. Então, penso eu, uma coisa que foi uma coisa tão séria, né, que foi uma coisa muito séria, eu acho. Ela não lembra? Eu fiquei pensando, como é que a vida é, né? Pois é. Imagina as coisas pequenas que fazemos e queremos que as pessoas sejam gratas, né? Ah, eu te ajudei, te dei uma carona, você foi ingrato. Ah, te dei R$1, R$10, você foi ingrato. Meu Deus do céu. Então, gente, vocês acham, eu fiquei só chocado, sim, porque foi uma coisa que eu acho que uma vida de uma criança, a educação, você perder teu filho, é uma coisa meio violenta, assim, muito séria, para você esquecer. Mas ela esqueceu, minha gente. Aí eu fiquei com raiva dela? Claro que não. Claro que não. Só achei que ela jamais fosse esquecer. Agora, eu tô rindo mesmo porque é engraçado. Imagina, gente, eu chegar do outro lado, lá na parte espiritual, me encontrar com ela e falar, poxa, tá lembrado daquilo que eu fiz? Ela falou, não lembro porra nenhuma não. Então, gente, sabe, aquilo ficou mais para mim do que para ela. Na lembrança, na memória. Vocês entenderam? Mas por que eu pedi isso para ela? Para aparecer? Para não sei o que? Não, porque eu a amava. Eu me expus fisicamente a certas consequências daqueles atos que eu estava tomando. Por conta de quê? De querer ajudá-la a fazer o bem. Porque eu não acho que é errado. Eu acho que é super certo. Uma criança recém-nascida, primeiramente, a criança não tinha nem 1 ano de idade, ficar com a mãe. Isso já se passaram, tem quase 50 anos atrás. Estou com 70. Tem 50 anos atrás, naquela época. Eu já achava errado um filho não ficar com a mãe, ainda mais recém-nascido, né? É lógico. Imagina. Então, gente, são coisas que nós fazemos durante a vida. Foi o bem que eu fiz. Esse bem vai ajudar mais a quem? A ela já foi auxiliado, vai me ajudar mais a mim. Porque provavelmente, quando chegar do outro lado, alguém vai me mostrar a minha falta de amor, meus erros, meu egoísmo, minha vaidade. Alguém vai apontar, tá vendo aqui? Sabe, a gente vai ter, eu estou satirizando, mas é mais ou menos isso a nossa consciência. Vai pegar, nossa consciência é o nosso juiz. Ela é que vai dizer, ou nossa juíza, né? Ela é que vai dizer. Então, a minha consciência vai me mostrar lá mais condições, né, da realidade, porque aqui nós vivemos um mundo que é mesclado realidade e ficção, né, e imaginação, mas lá a realidade é total. Então ela vai chegar para mim e vai mostrar, olha, essa vez aqui que tu sacaneou fulano. É mesmo. Sacaneei mesmo, fiz mesmo. Ah, olha essa outra vez aqui que tu maltratou fulano. Realmente fiz mesmo. Mas ao mesmo tempo ela fala, olha aqui, quando você ajudou fulano. Olha aqui o quanto você ajudou Beltrano. Olha o bem que tu fez aqui. E a balança está, de um lado, os erros, do outro lado, os acertos. Essa consciência que é divina, ok?
ela vai dar exatamente o peso das coisas. É ela que vai determinar que lado da balança vai subir ou descer. Essa consciência que é divina. Vocês entenderam? Então, gente, assim é contigo, é comigo, é com todos nós. Por conta de o quê? Por conta de um amor. O amor celestial, o amor divino. Esse amor que nós precisamos tentar entender melhor. Tentar colocar em prática na nossa vida. Fazer por fazer. Amar por amar. Sem esperar recompensa nem do céu, nem de lugar nenhum. Entendermos que o amor que nós pensamos que temos quanto aos nossos parentes não deixa de ser nada além de uma cultura, de um tipo de educação, mas que não é um amor verdadeiro. Ah, eu faço isso porque ele é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu filho, mas não por amor. Porque basta um contratempo, basta o seu pai, seu irmão, seu filho, sei lá o que, cometer um erro para você expulsar e não querer vê-lo nunca mais na sua frente. Aí, como aqueles falam assim, eu amo, eu perdoo, não, desculpa. Eu perdoo, mas não quero vê-lo por perto. Nunca mais. Não quero vê-lo perto de mim, mas eu perdoo. Isso não é perdão, gente. Isso é uma besteira, um grande erro. Posso dizer uma palavra aqui que veio na minha... Uma palhaçada. Uma palhaçada. Eu perdoo, mas não quero contato com ele, não quero nem ouvir a voz dele. Isso nunca foi perdão. Isso é o ódio. É o rancor. Mas não é amor. E nem perdão. Porque só perdoa aquele que tem um amor verdadeiro no peito. Só quem tem amor verdadeiro consegue perdoar. Eu falo amor incondicional. Esse consegue perdoar. Aqueles que dizem que amam, mas não perdoam, nunca amaram. Nunca amaram. E não sabem sequer o que é amor. Não é verdade? Às vezes você não tem contato com uma pessoa, nunca conheceu a pessoa, você ajuda a pessoa vem e te dá uma rasteira, te dá um golpe. Aí você fica bolado, fica com raiva da natureza, ou seja, é pouco provável você não ficar, ainda mais quanto mais imperfeito, mais raiva a gente fica no momento desse golpe, dessa rasteira. Mas aos poucos, com os anos, alguns de nós conseguimos pensar no fato e perdoar e deixar para lá. Você está começando a entender o que é amor. Está começando a botar na tua vida. Certo? Quando isso vai acontecer, eu não sei. Mas vai acontecer. Mais rápido, mais lento. Deus tem pressa, Deus não tem pressa. Volto a repetir para vocês. Todo mundo que vem na internet, YouTube, vereré, parará, vem falar que o tempo da Terra já acabou, porque Deus já deu o tempo. Isso é tudo coisa dos espíritos. É coisa de extraterrestre. O que são extraterrestres? Espíritos vivendo em outro planeta. É isso. São melhores que a gente? Não, não são. Jesus é melhor do que a gente? Não é. Me desculpe para aqueles que pensam que Jesus é melhor do que a gente, ele não é. Os extraterrestres de mundo mais avançado são melhores que a gente? Não, não é. Madre Teresa de Calcutá é melhor do que a gente? Também não é. Chico Xavier é melhor do que a gente? Também não é. Ora, se eu falei que Jesus não é melhor do que a gente, não preciso falar mais nada. O único ser que é melhor do que a gente é Deus. Ora, tirando Deus, todos nós outros somos o quê? Filhos de Deus. Todos nós outros estamos aonde? Numa escola de aprendizagem. Vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Estamos aprendendo. Todos nós somos aprendizes. Todos. Quando o espírito consegue chegar na evolução maior, máxima, naquela evolução que ele tudo sabe, tudo compreende, entende Deus, aí serão ministros de Deus. Alguns já chegaram lá. Outros, como nós, estamos a caminho. Então, se eu estou a caminho para me formar professor, eu vou ser professor um dia. Então, meu professor hoje, ele não é melhor do que eu. Ele está. O que é estar? É um tempo. É temporário. O cara está. Logo eu alcanço ele. Então, eu estarei igual a ele.
é como Jesus. Jesus está muito mais evoluído, avançado do que a gente, não resta a menor dúvida. Mas essa condição que Jesus se encontra hoje é temporária. Aí perguntam a mim, então mais umas 10 vidas eu chego lá? Não chega, é ruim, hein? É ruim que com 10 vidas vamos chegar onde Jesus está, pelo amor de Deus. Quantas vidas serão? Não sei. Vai depender de cada um, mas não sei. Uma coisa eu posso garantir, não serão poucas. Se a gente nasce aqui e não consegue eliminar um defeitozinho, imagina chegar na perfeição de Jesus. Quantas vidas precisamos ter? A gente não consegue sair, muitas pessoas vêm para a vida e não conseguem sair dessa vida sem ter aprendido a ler e escrever. Ler e escrever, que é coisa da matéria necessária para o ser humano, não sai. Não quero ler, não quero estudar, não quero... Imagina para as coisas mais elevadas, que são as coisas morais, que são nossos sentimentos, nossos desejos, ainda que o corpo nos impõe. Você recusar o desejo do corpo para sobrepor a ele o desejo da moral, do espírito. Quantos conseguem fazer isso? Deixar de ter o prazer físico para não ter o prazer, sim, o sacrifício moral. Quantos? Bem poucos, né? Mas chegaram. Como Chico Xavier chegou. Quantos anos? Quantos séculos? Não sei. E se o tempo para Deus não existe, fica muito bem claro e fácil de entender que nesse momento estão saindo do mundo do Criador espíritos novos, recém-saídos do forninho, né? Que são nossos irmãos mais jovens. Esse é o processo da vida. Nós não temos condição de dizer quantos anos de vida ou quantos séculos nós espíritos temos de vida. Somente Deus sabe. Ok? Se eu falo para você que hoje está saindo o espírito da mão de Deus, então nós temos aí que ver que existem espíritos com diversas idades espirituais, o que determina também a diferença de evolução, né? Você não pode querer que teu filho que acabou de nascer saiba tudo do que aquele filho teu que já tem 10 anos de idade, aquele que já sabe andar, falar e estuda. Não é isso? Pois bem, é assim o universo. Espíritos que somos, com uma diversidade enorme de idade. Então nós não sabemos qual a idade de Cristo comparada à nossa idade espiritual. Nós não sabemos quantas vidas Jesus Cristo viveu para chegar onde chegou. Não sabemos quantas vidas nós vivemos para chegarmos aonde estamos. Pode ser que Jesus Cristo seja o espírito mais jovem, mais novo do que a gente, porém fez as escolhas mais certas e mais corretas do que nós fizemos. Mas também pode ser que não. Pode ser que nossa idade espiritual, comparada à idade de Jesus, a nossa idade seja muito mais nova, muito mais recente. Ok? Então nós não sabemos de nada. Mas tem algumas coisas que podemos saber. Quando eu falo saber de nada, também é um erro falar assim. A gente sabe de alguma coisa, mas não sabe de muita coisa. Sabemos muito pouco sobre nós, sabemos pouquíssimo sobre Deus, pouquíssimo sobre Jesus, pouquíssimo sobre a moral, etc. e tal. Mas sabemos que tem coisas que são erradas. Sabemos que tem coisas que precisamos fazer. Mas será que queremos? Sabemos que precisamos nos instruir, principalmente moralmente, para fazermos o bem ao nosso semelhante. Porque fazendo o bem ao semelhante, nós estamos apenas retribuindo o bem que Deus e Jesus faz por nós. Nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Mas quantos de nós já percebemos isso? Bem poucos. A maioria acha que veio na Terra porque Deus voltou e vão viver uma vida aqui, e sair dela e vai para algum lugar depois, e fica nesse vai e vem, sem qualquer propósito. Quantos pensam assim? Muitos. Então esses que pensam assim, vamos levar mais tempo para despertar, claro. Mas alguns de nós já despertamos, né? Por que será? Porque provavelmente temos uma idade espiritual muito mais longa e as coisas cansam. E Deus sabe disso. Você comer todo dia a mesma comida, por mais gostosa que seja, você vai cansar
vai se enjoar daquela comida e vai querer comer outra. Então, os prazeres mais bizarros que temos, né? Os prazeres mais chulos que temos aqui na Terra, do sexo, da comida, da bebida, né? Do prazer de se sentir melhor do que os outros, isso um dia cansa. Vai cansar um dia. E a partir desse cansaço, para alguns não vão cansar, alguns vão entender que precisam mudar, mas outros vão precisar se cansarem, se exaustarem dessas coisas para quererem mudar. Mas irão mudar, todos. Todos nós mudaremos para melhor, porque esse é o processo. Porque somos apenas a coisa mais importante que existe, filhos do Criador do Universo. Somos centelhas divinas. E com toda certeza iremos nos tornar ministros de Deus. O único jeito é aprendendo a amar incondicionalmente. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe nesse sábado, dia 19 de julho de 2025. Encerrando agora essa nossa conversa, que foi bem longa, às 9 horas, estou tentando ver aqui que está escuro. Ah, tá. 9 horas e 30 minutos. Que Deus nos abençoe a todos nessa caminhada maravilhosa. Tchau e até a próxima. Não esqueçam, se gostaram, chegaram até aqui, de dar o like e se inscreverem no nosso canal. Tchau.